Fala pessoal, a nossa minissérie dos vídeos dos movimentos especiais do xadrez chega hoje ao terceiro episódio. E o X do xadrez de hoje é exclusivo do movimento do rock. Mas antes, editor, solta a vinheta! Pessoal, antes de começarmos, peço seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. And if you are watching this video and speak English, I'd like to let you know there are subtitles available in English as well. Vamos lá! Como falamos nos vídeos do rei e da torre, eles participam de um movimento específico. Esse movimento é o rock. O rock é um movimento de gênero musical de música popular surgido durante os anos de 1950. Desculpem, não falaremos desse rock. O rock do xadrez é o único movimento no qual duas peças são movidas num único lance. O objetivo do rock é proteger o rei, tirando-o do centro, e costuma ser feito no início do jogo. Esse movimento é feito entre o rei e uma das torres, e cada rei só pode rocar uma vez na partida. Caso o rock seja feito com a torre da ala do rei, o movimento é chamado apenas de rock, rock curto ou de rock pequeno. Caso seja feito com a torre da ala da dama, ele é chamado de grande rock, rock grande, rock longo ou ainda de rock maior. Apesar de o rock poder ser feito para ambos os lados, a execução é igual. O jogador deve primeiramente pegar o rei e movê-lo duas casas em direção à torre com a qual ele fará o movimento. Em seguida, o jogador pega a torre e a passa por cima do rei, posicionando-a na casa entre a casa inicial e a casa final do movimento do rei. Voltamos a ressaltar que o jogador deve iniciar a jogada com o rei e depois com a torre. Caso ele pegue a torre primeiro, o jogador adversário poderá exigir que seja feito um movimento simples de torre, e não o rock. Antes de executar a jogada, é necessário observar se os seguintes pontos estão sendo cumpridos. Primeiro, o rei e a torre envolvida não podem ter sido movimentados nenhuma vez desde o início do jogo. Segundo, as casas entre o rei e a torre devem estar desocupadas. Terceiro, o rei não pode estar em xeque. Não pode passar por uma casa atacada, ficando em xeque. E também não pode finalizar o movimento em xeque. Não há problema caso a torre envolvida esteja sob ataque ou passe por uma casa atacada. Como curiosidade, as diferenças entre o rock pequeno e o rock grande são que no rock grande é necessário tirar a dama, além do cavalo e do bispo, para executar o movimento. E que, devido a isto, no rock grande, o rei ficará a duas casas da casa angular, e no rock pequeno ficará apenas uma. Mas será que o movimento do rock sempre foi assim? É melhor voltarmos no tempo. Retratos da história. No chaturanga e no chatrangue não existia o rock. Mas você se lembra que citamos no vídeo sobre o rei que no chaturanga o rei podia executar um único movimento como cavalo durante a partida? Então, sempre existiu a preocupação não só de atacar o rei adversário, mas também de poder defender o seu próprio rei. Agora, retornando ao xadrez moderno, como o vizir e os elefantes não tinham grande mobilidade, o rei não corria tantos riscos estando no centro do tabuleiro. Com o passar dos séculos e as ampliações dos movimentos da dama e dos bispos na virada do século XV para o século XVI, eles se tornaram muito poderosos, fazendo com que o rei não estivesse mais seguro na sua casa original, pois ele podia ser atacado à distância e de ambos os lados. Então, o rock foi adicionado para permitir que o rei chegasse a um local mais seguro e para que as torres entrassem no jogo mais cedo. O movimento teve variações ao longo do tempo, como troca de lugar entre o rei e a torre, colocação do rei em qualquer uma das duas casas ao canto do tabuleiro, conforme vontade do jogador, e até mesmo a colocação do rei e da torre como é feito hoje em dia, porém em duas jogadas. É aceito que o movimento tal qual conhecemos hoje em dia foi criado no século XVII, sendo unificado em toda a Europa no século XVIII,
Sobre o significado do nome do movimento, você lembrará que citamos no vídeo da torre que o nome da torre em persa era Ruk. O termo acabou sendo cunhado em francês como roc e influenciando no idioma português. Em relação à estratégia, como já mencionamos, o ideal é rocar o mais cedo possível. Entretanto, é impossível fazer isso antes do quarto lance. É sempre bom manter o seu roque fechado, sem avançar os peões que estiverem à frente do seu rei. E sempre que possível manter pelo menos uma peça menor, que pode ser um cavalo ou um bispo, ajudando também na defesa. Um ponto interessante ocorre quando os adversários rocam em lados opostos, ou seja, um escolhe fazer o roque na ala do rei e o outro na ala da dama. Isso costuma propiciar os chamados ataques à baioneta, que consistem em avanços de peões sobre os roques adversários, com o objetivo de abrir a defesa contrária, expondo o rei do oponente, transformando em partidas dinâmicas e cheias de possibilidades. Aproveitamos para destacar aqui também uma curiosidade. Como falamos no vídeo sobre o rei, um rei não pode aplicar o checkmate no outro rei, pois nem mesmo eles podem se tocar durante a partida. Porém, temos essa posição final da linda partida jogada entre Edward Lasker e Sir George Alan Thomas, em Londres, no ano de 1912. Nesta partida de apenas 18 lances, Edward Lasker encontrou uma incrível combinação de lances forçados que obrigou o Rei Negro a marchar da casa G8 até a casa G1. Neste momento, as brancas possuem duas possibilidades de aplicar o checkmate nas negras, e incrivelmente ambas são com o auxílio do Rei Branco. O jogador Edward Lasker escolheu o lance Rei D2, abrindo o ataque da torre de A1 sobre o rei em G8. A outra possibilidade seria com roque grande, fazendo com que um ataque similar ocorresse, garantindo a vitória às brancas. Caso você tenha achado essa análise interessante e queira ver a análise completa desta partida aqui no nosso canal, sinalize abaixo nos comentários. Pessoal, com o vídeo de hoje alcançamos o primeiro objetivo do nosso canal, mostrar de maneira didática e descontraída o básico do xadrez. Esperamos que vocês tenham gostado desses primeiros vídeos e que sintam vontade de jogar com seus familiares e amigos. Agradecemos mais uma vez a vocês por estarem aqui conosco e seguiremos com mais vídeos, procurando mostrar sempre algo interessante do nosso esporte. Esse é mais um X do Xadrez. Gostou? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Peço também que você deixe abaixo seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu o nosso vídeo sobre a promoção do peão? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!